Minha nora zombou de mim, enquanto eu ainda morava de aluguel. Você vai morrer pobre e sozinha, ela disse, com aquele sorriso de quem sabe tudo. Mas quando comprei uma mansão num condomínio de luxo só para mim, meu filho apareceu dizendo: "Isso é ótimo, mãe. Minha esposa vai adorar criar nossos filhos aqui." Eu sorri e simplesmente fiz uma ligação. Fico feliz em ter vocês aqui para ver isso. Acompanhe minha história até o final e me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. Meu nome é Clara e, aos 66 anos, achava que já tinha visto todo tipo de maldade que a vida podia oferecer. Eu estava errada. O convite para o jantar de aniversário de Eduardo chegou num envelope creme, daquele papel grosso e caro que Bianca sempre insistia em usar para tudo, querendo parecer chique. "Junte-se a nós para uma celebração íntima em família", dizia o texto, escrito com a letra desenhada e exagerada dela. Em tempos de WhatsApp, aquilo era ridículo, mas eu deveria ter desconfiado. Nada que Bianca organizava era verdadeiramente para a família. Era sempre para o show. Passei a tarde inteira me arrumando. Escolhi meu melhor vestido entre os poucos que mantive no guarda-roupa desde o funeral de Francisco, 3 anos atrás. Era aquele azul marinho com botões pequenos de pérola que ele adorava me ver usar. Até me permitiu um luxo que não cabia no orçamento. Fui ao salão de Janaína, no centro, para dar um jeito no meu cabelo grisalho. Foi um gasto que pesou no bolso, considerando como as contas estavam apertadas, mas era o aniversário de 38 anos do meu filho. Algumas ocasiões merecem o sacrifício. O restaurante que Bianca escolheu era um daqueles lugares na área nobre que gritavam dinheiro em cada canto. Lustres de cristal enormes pendurados no teto, toalhas de mesa brancas tão engomadas que pareciam cartolina, e garçons que deslizavam pelo salão como se estivessem num balé, servindo mesas onde um único prato custava mais do que eu gastava de feira no mês inteiro. Segurei minha bolsinha com força, tentando não demonstrar nervosismo, enquanto a recepcionista me levava até a mesa deles. Eduardo se levantou para me cumprimentar e, por um breve segundo, vi flashes do garotinho que corria para o meu colo quando eu chegava do trabalho. "Feliz aniversário, meu filho", eu disse, abraçando-o. O corpo dele parecia mais rígido do que eu lembrava, o abraço mais frio. Bianca tinha treinado ele direitinho. "Obrigado por vir, mãe." O sorriso dele parecia sincero, mas os olhos estavam distantes, como se a cabeça dele estivesse em outro lugar. Bianca estava sentada ao lado dele, com o cabelo loiro preso num coque alto cheio de laquê, usando um vestido que devia custar uns 3 meses do meu aluguel. Ela me deu aquele sorriso forçado que mostrava os dentes, mas não chegava aos olhos. "Clara, você está tão apresentável." A palavra ficou parada no ar como um tapa na cara. Apresentável? Não bonita, não elegante, nem mesmo arrumada. Apresentável. Como se eu fosse um projeto de caridade que ela estava fazendo o favor de deixar sentar na mesa dela. A noite começou tranquila, dentro do possível. Eduardo falou sobre a promoção dele no escritório de advocacia. Bianca não parava de falar das próximas férias deles na Europa, e eu apenas ouvia, concordando com a cabeça nos momentos certos, tentando participar da conversa quando dava. Mas tudo o que eu falava parecia divertir Bianca de um jeito maldoso, que dava um nó no meu estômago. Quando o garçom trouxe a carta de vinhos, Bianca fez um teatro enorme para pedir a garrafa mais cara da lista. "Vamos querer o Chateau Margaux", ela anunciou em voz alta, para que as mesas vizinhas ouvissem. E então olhou para mim com uma preocupação falsa. "Ah, mas talvez devêssemos pedir algo mais simples. Sei que as coisas andam difíceis desde que você se mudou para aquele apartamentinho alugado." Senti meu rosto queimar de vergonha. "Sim, estou morando num lugar menor agora." Depois que Francisco morreu, a casa grande parecia vazia demais, cheia de lembranças em cada canto. Mas o jeito que ela falou fez parecer que eu estava morando num barraco caindo aos pedaços. "O vinho parece ótimo", consegui responder, mantendo a voz firme para não chorar ali mesmo. O jantar seguiu, mas percebi como Bianca puxava cada assunto de volta para dinheiro, sucesso e como a vida deles era maravilhosa. Quando contei que estava fazendo trabalho voluntário no centro comunitário do bairro, ela riu. Riu alto. "Ai, Clara, isso é tão fofo. Jogar bingo com as outras velhinhas solitárias deve ser o máximo da emoção para você." Eduardo não abriu a boca.
Ele apenas cortou a carne no prato e evitou olhar para mim. A gota d'água foi quando Bianca levantou para ir ao banheiro retocar a maquiagem, deixando um rastro de perfume caro e enjoativo no ar. Pensei que finalmente teria um momento sozinha com meu filho, uma brecha para conversar como fazíamos antes dela aparecer e dominar cada segundo da vida dele. Mas quando estiquei a mão trêmula para segurar a dele sobre a toalha de mesa engomada, ele puxou o braço num movimento brusco, como se meu toque queimasse. Mãe, sobre onde você está morando? Ele começou, com a voz meio estranha, evitando me olhar nos olhos. O que tem? Perguntei, sentindo um aperto no peito. Bem, Bianca e eu conversamos bastante sobre isso. Estamos preocupados com você morando sozinha naquele bairro. Talvez seja a hora de pensar em outras opções. Outras opções? Senti um frio na espinha que desceu até os pés. Que tipo de opções? Antes que ele pudesse explicar, Bianca voltou para a mesa com um sorriso de quem tinha ganhado na loteria, ajeitando o cabelo impecável. Ah, que ótimo! Vocês estão falando sobre o futuro de Clara. Eu estava justamente dizendo para Eduardo o quanto estamos preocupados com a situação. Ela se inclinou na mesa, invadindo meu espaço pessoal, falando com aquela voz doce e falsa que usava para disfarçar o veneno. Querida, você não está ficando mais jovem, mora sozinha, isolada, mal consegue pagar as contas básicas. Isso não tem futuro, é insustentável. Existem umas casas de repouso muito boas que têm um preço bem em conta e oferecem toda a estrutura que você precisa. O restaurante chique pareceu girar ao meu redor, as luzes dos lustres de cristal se tornando borrões. Casa de repouso. Eles queriam me internar num asilo, me tirar do caminho como um móvel velho. Sou perfeitamente capaz de cuidar da minha vida, eu disse, num fio de voz que mal saiu da garganta. A risada de Bianca foi seca e cortante, atraindo olhares das mesas vizinhas. Ah, docinho. Claro que você acha isso. É natural essa resistência. Mas vamos ser realistas. Você mora de aluguel num lugar minúsculo e sem graça. Deve viver de sopa de pacote e miojo para economizar. Faz voluntariado naquele centro comunitário só para não ficar olhando para as paredes o dia todo. Sinceramente, é uma existência bem triste. Ela pegou a taça de vinho de cristal, tomou um gole devagar, saboreando o momento antes de soltar o golpe final. Vamos ser honestos, Clara. Você vai morrer pobre e sozinha de qualquer jeito. Não seria melhor ter um pouco de dignidade no final da vida e aceitar nossa ajuda para te colocar num lugar adequado? Aquelas palavras me atingiram como socos físicos no estômago, tirando meu ar. Morrer pobre e sozinha. A crueldade natural daquilo, o jeito casual como ela sorria enquanto falava, como se estivesse comentando sobre a previsão do tempo ou a qualidade do vinho. Olhei para Eduardo, suplicando silenciosamente que ele reagisse, que defendesse a mãe que deu a vida por ele, que dissesse para uma esposa calar a boca e ter respeito. Ele não disse nada. Ficou encarando o prato de comida intocado, com o maxilar travado, mas permaneceu mudo, cúmplice daquela humilhação. Bianca continuou falando, parecendo se divertir com meu silêncio atônito. Estamos pensando no que é melhor para você. Entenda isso. Eduardo trabalha muito, a carreira dele está decolando e estamos planejando aumentar a família logo. Não podemos ficar responsáveis por você também, seria um fardo muito grande. Responsáveis por mim. Como se eu fosse um peso morto que eles carregavam por pura bondade, e não a mulher que criou Eduardo sozinha, com suor e lágrimas, depois que o pai dele nos deixou na mão no começo da vida, muito antes de Francisco aparecer e ser o pai que ele precisava. A mulher que trabalhou dobrado, em turnos exaustivos, para pagar a faculdade de direito dele e garantir que ele nunca passasse necessidade. Levantei da cadeira devagar, com as pernas bambas e o coração disparado. Com licença, sussurrei, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Peguei minha bolsa surrada. Onde você vai? Bianca gritou, mas não respondi, não conseguia mais olhar para a cara dela. Atravessei aquele restaurante chique tropeçando nos meus próprios pés, passando por famílias que pareciam felizes de verdade, por casais de mãos dadas que celebravam o amor. Tudo aquilo parecia zombar da minha dor. A recepcionista sorriu para mim na saída. Devia achar que eu ia ao banheiro, mas fui direto para a rua, sentindo o vento frio da noite bater no meu rosto molhado, e andei o mais rápido que pude até meu carro velho, estacionado longe dali para não pagar o manobrista.
Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia achar a chave na bolsa, derrubando alguns papéis no chão. Ouvi a porta do restaurante abrir atrás de mim e passos rápidos batendo na calçada. Mãe, espera! Era a voz de Eduardo. Virei, sentindo uma pontinha de esperança idiota brotar no peito. Talvez ele viesse pedir perdão, dizer que Bianca passou dos limites, que ele me amava. Você não pode sair assim, é indelicado. Bianca está se sentindo péssima pelo que falou. Olhei para o meu filho, aquele homem barbado na minha frente, procurando desesperadamente o menino que me defendia na escola quando alguém zombava de mim. Ela sente mesmo? Perguntei com a voz embargada. Claro que sente. Ela só queria ajudar. Foi um mal-entendido. Nós dois queremos o seu bem. Ali estava a verdade nua e crua. Mesmo naquela hora, diante da minha dor, ele escolheu o lado dela. Ele justificou a maldade dela, minimizou a ofensa. E naquele momento, sob a luz amarelada do poste da rua, entendi com uma clareza dolorosa que eu já tinha perdido meu filho. Bianca tinha vencido completamente. Diga para ela não se preocupar comigo. Falei baixo, entrando no carro e batendo a porta. Eu vou ficar bem. Enquanto dava a partida no motor que engasgou antes de pegar e saía cantando pneu, vi os dois pelo retrovisor. Eduardo e Bianca parados na calçada, lado a lado, provavelmente já conversando sobre como eu era dramática, exagerada e difícil de lidar. Naquela noite, sozinha no meu apartamento pequeno e silencioso, sentei na poltrona velha de couro gasta de Francisco e chorei. Chorei até secar, até não ter mais forças, soluçando pela perda do filho que ainda estava vivo, mas que tinha morrido para mim. Mas no meio daquela dor profunda e da humilhação cortante, outra coisa começou a nascer dentro de mim. Algo duro, frio e forte como aço. Eles achavam que me conheciam. Achavam que eu era apenas uma velha triste, sem dinheiro e inútil, dependente da boa vontade e das migalhas de atenção deles. Eles estavam muito, muito enganados. Acordei na manhã seguinte com a cabeça limpa, uma clareza cristalina que não sentia há anos, como se uma neblina tivesse sido varrida da minha mente. As lágrimas acabaram, secaram completamente durante o sono, e no lugar delas entrou a determinação fria e calculista. Levantei da cama sentindo o chão frio nos pés, mas não me incomodei. Fui até a cozinha e fiz meu café forte, preto e sem açúcar, exatamente do jeito que Francisco gostava e que eu tinha parado de fazer por pura saudade. O cheiro do café invadiu o apartamento pequeno, trazendo memórias e força. Sentei na mesa bamba da cozinha, aquela que eu insistia em manter, com uma pilha de papéis amarelados e envelopes que não mexia há meses. Eram extratos bancários, relatórios detalhados de investimentos, escrituras de imóveis e documentos fiscais. Papéis que contavam uma história bem diferente, radicalmente oposta daquela narrativa de miséria que Bianca imaginava e espalhava por aí. A maioria das pessoas cairia para trás, teria um troço ali mesmo, se soubesse que aquela senhora simples, vivendo de aluguel num bairro afastado, contando moedas para pagar a luz, tinha um patrimônio líquido acumulado de mais de 8 milhões de reais. Francisco era um gênio com finanças, um visionário silencioso. Não só pelo salário fixo de engenheiro, que já era bom, mas pelos investimentos agressivos e inteligentes que ele fez em absoluto silêncio durante os 30 anos que fomos casados. Ações de tecnologia compradas na baixa que explodiram de valor, terrenos enormes em bairros que ninguém dava nada na época e hoje valem ouro puro, títulos do governo que renderam juros sobre juros. Uma carteira de investimentos diversificada que passou por todas as crises econômicas do Brasil e saiu mais forte de cada uma delas. Quando ele morreu, de repente, deixou tudo para mim, cada centavo. Cuide de você, Clara, dizia a carta deixada junto com o testamento dele. Você merece muito mais do que imagina. Aproveite a vida que construímos. Mas eu escolhi, conscientemente, viver de forma simples, quase espartana. Depois que Eduardo casou com Bianca, vi ela transformar meu filho carinhoso e presente num estranho vaidoso e distante. Alguém que ligava mais para a marca da roupa e o carro do ano do que para o caráter das pessoas ou a família. Então, decidi testar os dois, fazer uma prova de fogo. Mudei para um lugar menor e mais barato. Andava de carro velho que engasgava na subida. Vestia roupas simples, sem grife, compradas em lojas de departamento.
Eu queria ver quem eles eram de verdade, sem a maquiagem do interesse, quando achassem que eu não tinha absolutamente nada para oferecer além do meu amor de mãe. Rezei todas as noites para estar errada. Pedi a Deus que fosse paranoia minha. Rezei para que Eduardo me chamasse para almoçar só pela companhia, para ouvir minha voz. Que Bianca fosse gentil de verdade, sem segundas intenções. Que me amassem por quem eu sou, Clara, e não pelo que eu tinha no banco. Ontem à noite, naquele restaurante chique, eles me deram a resposta definitiva e brutal. Espalhei os documentos na mesa como uma general planejando uma guerra, sentindo o poder daquela informação. Só uma das contas de investimento tinha saldo suficiente para fazer as despesas mensais de Bianca parecerem troco de padaria. Tinha títulos do Tesouro Direto, fundos imobiliários rendendo aluguéis mensais e 3 imóveis comerciais alugados para grandes empresas. Eduardo nunca soube dessa renda passiva porque eu nunca toquei nela. Reinvestia tudo, vivendo apenas da minha aposentadoria modesta. Meu celular tocou, vibrando na madeira da mesa. Era Eduardo. Deixei cair na caixa postal, observando o nome dele piscar na tela. Tocou de novo, insistente, e de novo. Na terceira vez, respirei fundo e atendi. Alô, Eduardo. Mãe, graças a Deus. Estou ligando a manhã toda, fiquei preocupado. Olha, sobre ontem à noite, eu queria explicar. O que tem? Minha voz saiu firme, sem o tremor do dia anterior. Bianca está mal com o que disse. Está se sentindo culpada. Ela não quis dizer daquele jeito. Foi o calor do momento. Quase soltei uma gargalhada de escárnio. E como ela quis dizer, então? Que eu morreria sozinha, mas com carinho? Ela só estava preocupada com seu futuro, com sua segurança. Nós dois estamos. Talvez tenha saído errado. As palavras fugiram. Mas nós te amamos, mãe. Nós te amamos. As palavras soaram ocas, vazias, como metal batendo em metal vindo dele agora. Entendi. É muito amor mesmo. Então, você perdoa ela? Podíamos jantar no fim de semana, lá em casa. Bianca quer pedir desculpas do jeito certo, preparar algo especial. Imaginei Bianca ensaiando a cara de choro no espelho, escolhendo a roupa certa para parecer humilde. Vou pensar no caso, Eduardo. Desliguei na cara dele e fiquei no silêncio do apartamento, pensando na mulher que eu era antes de tudo isso. Antes de Francisco morrer, eu era cheia de vida. Participava de tudo no bairro, organizava jantares, viajava. O luto me encolheu, me fez sumir. Mas a maldade gratuita de Bianca acordou a Clara antiga. A Clara que construiu aquele patrimônio junto com o marido. Peguei o telefone fixo e liguei para minha advogada de confiança, Catarina. Clara, quanto tempo? Tudo bem com você? É complicado, Catarina, eu disse, indo direto ao ponto. Preciso fazer umas mudanças urgentes na documentação dos meus bens. Mudanças drásticas. Claro, sou toda ouvidos. O que você quer fazer? Respirei fundo, sentindo o peso da decisão. Quero blindar meu patrimônio, tirar o acesso do meu filho a qualquer coisa agora e no futuro. É uma decisão muito séria, Clara. Aconteceu alguma coisa grave? Digamos que descobri umas falhas de caráter imperdoáveis que me preocupam muito. Tudo bem? Entendo. E quem vai ser o beneficiário dessa fortuna? Eu já tinha a resposta na ponta da língua. Francisco e eu ajudávamos a Fundação Círculo de Prata há anos, anonimamente, um lugar sério que cuidava de idosos abandonados pela família. Pessoas exatamente como eu, estava prestes a me tornar se dependesse do meu filho. Quero fazer uma doação de tudo em vida para a Fundação Círculo de Prata, com reserva de usufruto vitalício para mim, expliquei, usando os termos que ela me ensinou anos atrás. Quero garantir que, legalmente, eles não possam tocar em nada, nem mesmo contestar a herança, porque não haverá herança. O patrimônio será da fundação a partir de hoje, e eu só uso enquanto viver. Entendi. Doação total da parte disponível e consumo do restante em vida. É um gesto radical, Clara, mas juridicamente possível e muito seguro. Tem certeza absoluta que quer deserdar seu filho na prática? Pensei na risada de deboche de Bianca, no silêncio covarde de Eduardo. Absoluta. Nunca tive tanta certeza. Vou preparar a papelada imediatamente. Quando pode vir assinar? Hoje mesmo. Estou indo para aí agora. Depois de desligar o telefone com a certeza pulsando nas minhas veias, caminhei até o meu quarto, sentindo o assoalho ranger sob meus pés descalços pela última vez.
Abri as portas do guarda-roupa que eu vinha ignorando propositalmente há meses, como se o que estivesse ali dentro pertencesse a uma estranha que já tinha morrido. O cheiro de lavanda antiga misturado com naftalina invadiu minhas narinas, trazendo uma onda de nostalgia. Lá no fundo, espremidos atrás das roupas velhas de malha sem graça e dos casacos puídos que eu usava para manter meu disfarce de viúva pobre e inofensiva, estavam as peças da antiga Clara, preservadas em capas de plástico como relíquias de um tempo glorioso. Terninhos de corte impecável que eu usava nas reuniões do conselho comunitário, vestidos de seda pura para festas de gala e jantares beneficentes, e as caixas de veludo azul marinho com as joias que Francisco me deu em cada aniversário de casamento. Minhas mãos tremeram levemente ao tocar o tecido frio e liso. Puxei um conjunto preto da Chanel, um clássico atemporal que eu tinha comprado anos atrás em uma viagem, e o vesti devagar, sentindo o tecido abraçar meu corpo como uma velha amiga que volta de longe para me dar força. Serviu como uma luva, nem 1 centímetro a mais ou a menos, moldando minha postura. Olhei-me no espelho manchado do quarto e não vi a velha curvada e triste de ontem. Vi a matriarca, a mulher de negócios. Chega de se esconder, Clara, falei para o meu reflexo, ajeitando a lapela e erguendo o queixo. Peguei minha bolsa de couro legítimo, aquela que estava guardada no maleiro longe dos olhos curiosos de Bianca, e saí batendo a porta. Passei a tarde inteira no escritório de Catarina, um ambiente sóbrio com cheiro de madeira e café expresso, assinando uma pilha interminável de papéis e documentos legais. Cada assinatura, cada rubrica firme no final da página, era um prego no caixão da ganância de Bianca e Eduardo. Eu estava garantindo, com o peso da lei brasileira e a frieza da burocracia dos cartórios, que meu dinheiro suado fosse para quem realmente precisava, para idosos que, assim como eu, foram descartados como lixo por suas próprias famílias. Na volta para casa, com a pasta de documentos segura no banco do passageiro como um escudo, parei no salão de beleza. O sino da porta tocou, e Janaína, a cabeleireira que me atendia há anos cobrando o preço social, levou um susto genuíno ao me ver entrar vestida daquela forma, exalando autoridade. De volta tão cedo, dona Clara? E que roupa chique é essa? Vai a algum casamento? Perguntou ela, limpando as mãos no avental sujo de tinta. Quero mudar, Janaína. Quero algo poderoso. Corte tudo. Tire esse visual de vovó cansada. 2 horas depois, saí de lá com um corte Chanel moderno, fios prateados brilhantes e uma escova impecável que me deixou 10 anos mais jovem e muito mais perigosa. Eu me sentia leve, flutuando, como se tivesse tirado toneladas de concreto das costas. Naquela noite, sozinha, mas não solitária, fui até a adega climatizada que eu mantinha escondida atrás de um fundo falso no armário da despensa. Escolhi um vinho tinto encorpado, safra antiga que Francisco guardava para ocasiões especiais, e abri a garrafa, deixando o aroma frutado preencher a sala pequena. Servi uma taça de cristal e brindei a foto de Francisco na estante, vendo o sorriso congelado dele me aprovar. Você estava certo, meu velho. Eu mereço mais do que migalhas de atenção. O celular vibrou na mesa de centro, quebrando o silêncio sagrado do meu brinde. Era uma mensagem de Eduardo. Mãe, Bianca quer muito consertar as coisas. Vem almoçar domingo? Ela vai fazer aquela carne de panela com batatas que você adora e comprou-lhe um vinho suave. Olhei para a tela iluminada, sentindo o gosto amargo da hipocrisia na minha boca. Respondi secamente. Eu vou. Mas eu não ia como a velhinha coitada e faminta que eles esperavam ver para manipular novamente. Eu ia como a verdadeira Clara, a milionária, a mulher que eles subestimaram e humilharam. Eles queriam brincar com a minha vida e meus sentimentos? Tudo bem. Mas iam descobrir da pior maneira possível que escolheram a adversária errada para esse jogo de poder. A busca pela casa nova começou na segunda-feira bem cedo, com o sol ainda tímido. Eu tinha visto algumas coisas na internet durante o fim de semana, filtrando pelo preço mais alto, mas ver ao vivo era outra história, outra energia. Liguei para uma imobiliária de alto padrão e marquei visitas imediatas. Acho que a senhora vai cair de amores por essa aqui. É a joia da nossa carteira, disse Lúcia, a corretora elegante de terninho bege, parando o carro blindado na frente da terceira mansão do dia,
num condomínio fechado, onde o silêncio era lei e a segurança era armada. Ela estava certa, absolutamente certa. A casa no condomínio Vale Imperial era um espetáculo arquitetônico de tirar o fôlego. Estilo colonial imponente, terreno enorme com gramado verde esmeralda aparado na régua, árvores antigas fazendo sombra fresca e um jardim de rosas impecável que parecia pintura. Eram 6 quartos espaçosos, biblioteca com pé direito duplo e estantes de madeira nobre, cozinha de chefe equipada com ilha central e área de lazer completa com piscina e churrasqueira. O preço? 2,5 milhões. Muito dinheiro para a maioria dos brasileiros, uma fortuna inalcançável, mas perfeitamente viável para mim, que tinha 4 vezes isso aplicado em liquidez diária, rendendo juros. É linda, murmurei, passando a mão na bancada fria de mármore importado da cozinha, sentindo a solidez da pedra e a promessa de permanência. Pela janela panorâmica da sala, vi o jardim extenso e um lago privativo no fundo, refletindo o céu azul sem nuvens. Imaginei eu ali, lendo meus livros em paz, recebendo minhas amigas do clube, vivendo com a dignidade que tentaram me roubar. Era a vida que Francisco queria para mim. Era o meu direito. Eu fico com ela, falei, com a voz firme, sem um pingo de dúvida. Lúcia arregalou os olhos, desacreditada, soltando a prancheta que segurava. A senhora não quer ver o andar de cima? Os banheiros? Podemos fazer uma proposta, tentar baixar o valor com o proprietário, negociar. O valor cheio, cortei, olhando nos olhos dela com seriedade. Pagamento à vista, transferência bancária. Em quanto tempo pego as chaves e a escritura definitiva? A cara de espanto dela foi impagável, a boca abrindo e fechando sem som por alguns segundos. Bem, à vista? Sem financiamento bancário? Em umas 2 semanas está tudo resolvido no cartório, a documentação está em dia. Tem certeza, dona Clara? Nunca tive tanta certeza na minha vida. Em exatas 2 semanas, a burocracia do cartório foi vencida com a rapidez que apenas o dinheiro à vista consegue comprar, e a casa era legalmente minha, com escritura passada e registrada. Contratei uma empresa de mudanças de alto padrão, daquelas que embalam até os palitos de dente em plástico bolha para fazer o serviço completo e arrumar tudo no lugar sem que eu precisasse levantar um dedo. Enquanto a equipe de uniformes impecáveis desmontava meu apartamento alugado, eu supervisionava tudo da minha nova biblioteca, sentada numa poltrona de couro cheiroso que já estava lá, olhando para o jardim através das janelas imensas. Levei comigo apenas o que realmente importava para a minha alma. As caixas, com as fotos antigas de Francisco, meus livros amados que eram meus companheiros de solidão e alguns móveis sentimentais que contavam a nossa história. Todo o resto, as roupas velhas, a mobília gasta, os utensílios de cozinha lascados, tudo foi doado para instituições de caridade ou vendido por preços simbólicos para o porteiro do prédio antigo. Eu queria começar do zero, sem o peso daquela vida de privações fingidas. Esperei pacientemente até estar completamente instalada, com cada quadro pendurado e cada tapete estendido, antes de ligar para Eduardo. Já faziam 3 semanas desde aquele jantar desastroso de aniversário, e eu não tinha falado com ele desde que concordei falsamente com aquele almoço de domingo, um convite que nunca pretendi cumprir e ao qual simplesmente não compareci, deixando-os esperando com a carne de panela esfriando na mesa. O telefone tocou 2 vezes antes de ele atender, afobado. Mãe, pelo amor de Deus, onde a senhora se meteu? A senhora sumiu do mapa. Ligamos no domingo, fomos até o apartamento e o porteiro disse que a senhora tinha se mudado sem deixar endereço. Bianca ficou preocupada, achando que tinha acontecido o pior. Eu estava tranquila, bebericando um chá importado na minha xícara de porcelana fina, olhando para os jardineiros que plantavam mudas de ipê no gramado. Estava ocupada com a mudança, Eduardo. Foi uma correria danada. Mudança? Como assim mudança? Para onde a senhora foi? Para aquele asilo que a Bianca falou? A voz dele tremia de ansiedade. Não, meu filho. Comprei uma casa de verdade, com espaço e jardim. O silêncio do outro lado da linha foi tão longo e pesado que pensei que a ligação tinha caído ou que ele tinha desmaiado. Finalmente, ele falou, com a voz tensa, confusa e engasgada. A senhora...
Comprou uma casa? Como assim comprou? Com que dinheiro? Quer dizer, que tipo de casa é essa? Uma mansão no condomínio Vale Imperial, aquele perto da represa. São 6 quartos, biblioteca, piscina. Estou adorando, é muito silencioso aqui. Vale Imperial? A voz dele falhou, saindo num guincho agudo. Mãe, as casas lá custam uma fortuna, milhões de reais. Eu nem sabia que a senhora tinha crédito para... Custam mais do que você achava que eu tinha, não é? Muito mais do que a pobre viúva poderia pagar, imagino. Outra longa pausa. Dava para ouvir a respiração pesada dele e o som abafado de Bianca perguntando: "O que foi? O que ela disse?" Ao fundo. "Eu não estou entendendo nada, mãe. De onde veio esse dinheiro todo?" A senhora vivia reclamando das contas de luz. Morava naquele aperto. Eu poderia ter explicado tudo ali mesmo, pelo telefone. Poderia ter contado sobre os investimentos milionários, sobre o planejamento cuidadoso de Francisco, sobre os seguros de vida e os aluguéis comerciais que caíam na minha conta todo mês. Em vez disso, simplesmente disse com naturalidade: "Seu pai era um homem muito sábio com dinheiro, Eduardo. Ele deixou tudo muito bem encaminhado." Mas a senhora disse... Quer dizer, a senhora vivia dizendo que o orçamento estava curto. Aquele apartamento pequeno, o carro velho caindo aos pedaços. Eu escolhi viver de forma simples, meu filho. Existe uma diferença enorme entre ser pobre e viver com simplicidade. Eu tinha o dinheiro, só não tinha a vaidade de gastar. Ouvi ele cochichando freneticamente com Bianca, cobrindo o bocal do telefone com a mão, mas a voz estridente dela vazava. "Mansão? Vale Imperial? Pergunta se tem piscina." Então a voz de Eduardo voltou, agora mais formal, polida e assustadoramente interesseira. "Bem, isso é... Nossa, isso é incrível, mãe. De verdade, que surpresa maravilhosa. Nós ficamos tão felizes pela senhora. Precisamos visitar a senhora urgentemente para ver essa conquista. Vocês deviam mesmo. Venham neste sábado, à tarde, para um café." "Sábado?" "Combinado. Estaremos aí sem falta." Anotei o endereço e passei para ele, sentindo o tom de ganância escorrer pelo telefone. Depois que desliguei, caminhei devagar pela minha linda casa nova, sentindo o eco dos meus passos no mármore travertino do corredor, imaginando a conversa que, sem dúvida, estava acontecendo naquele momento entre Eduardo e Bianca. Eu conhecia o relacionamento deles e a ambição dela, bem o suficiente para prever exatamente, palavra por palavra, como o plano se desenrolaria naquelas mentes interesseiras. O sábado chegou com um dia lindo de sol, céu azul de brigadeiro, perfeito para as aparências. Arrumei a casa com vasos imensos de flores frescas colhidas no jardim, preparei uma mesa de café da tarde chique com bolos, pães artesanais e frutas, tudo digno de revista, mesmo suspeitando que essa visita não permaneceria social e agradável por muito tempo. O BMW preto de Eduardo, sempre impecável, estacionou na entrada de Pedras Portuguesas exatamente às 2 horas em ponto. Da janela do andar de cima, protegida pela cortina de linho, observei-os sentados no carro por vários minutos antes de descerem. Bianca gesticulava muito, apontando para a fachada da casa, para o paisagismo, enquanto Eduardo mantinha as mãos cerradas no volante, parecendo tenso e pálido. Quando finalmente saíram do carro, o comportamento de Bianca mudou instantaneamente. Ela estava vestida como se fosse para um desfile de moda ou para uma entrevista de emprego de alto nível, com um terninho de marca e aquela cara de quem está avaliando mercadoria valiosa. Abri a porta maciça de madeira nobre antes que eles pudessem tocar a campainha. "Eduardo, Bianca, entrem. Jamais imaginei receber vocês aqui." "Mãe." O abraço de Eduardo foi tenso, rápido, e eu podia sentir os músculos das costas dele travados de nervosismo. "Uau, Clara! Que surpresa espetacular!" Bianca já entrou olhando para o teto alto do saguão, para o lustre de cristal, para o piso, calculando mentalmente o preço de cada item. "Isso é bem... grande. Muito maior do que eu imaginava." "Obrigada, querida. Sejam bem-vindos à minha nova realidade. Querem conhecer o resto da propriedade?" Pelos 30 minutos seguintes, o que se desenrolou dentro da minha casa foi uma sessão de avaliação imobiliária mal disfarçada, digna de um programa de televisão sobre reformas. Bianca admirava cada cômodo, cada detalhe arquitetônico,
não com o carinho de uma nora visitando a nova conquista da sogra, mas com o olhar clínico e treinado de alguém avaliando o valor de revenda de uma propriedade futura. Ela passava os dedos com unhas de gel impecáveis pelas bancadas de granito, testava a pressão das torneiras douradas, abria e fechava as portas dos armários embutidos de madeira maciça para verificar se as dobradiças rangiam. Ela notava a metragem quadrada exata, a qualidade superior dos acabamentos, a vista privilegiada de cada janela que dava para a represa ou para o jardim. Eduardo seguia atrás dela silenciosamente, com as mãos nos bolsos, sua expressão ficando mais perturbada, pálida e culpada a cada cômodo luxuoso que passávamos. Quando chegamos à suíte principal, um quarto enorme que ocupava quase toda a ala leste do segundo andar, com uma área de estar privativa, lareira a gás e portas francesas que se abriam para uma varanda imensa com vista para o pôr do sol, Bianca finalmente deixou a máscara cair. "Isso é enorme, Clara", disse ela, alisando as cortinas de linho puro com cobiça indisfarçável. "Sério, é um exagero. Grande demais para uma pessoa só. Você vai se perder aqui dentro." "Eu gosto do espaço, gosto de poder respirar sem me sentir apertada", respondi calmamente, observando a reação dela pelo reflexo do espelho do closet. "Ah, claro, entendo, mas sendo realista?" Ela se virou para mim com aquele sorriso afiado de cobra pronta para o bote. "Digo, na sua idade, com 66 anos, é realmente seguro ficar perambulando numa casa deste tamanho sozinha? Pense bem. Todas essas escadas de mármore escorregadio, a manutenção pesada, a solidão que vai bater à noite." Eduardo se mexeu desconfortavelmente, limpando a garganta. "Bianca, por favor, não comece." "Eu só estou sendo prática, amor. Alguém precisa ser." "Querido, sua mãe já é idosa." "E se ela cair na escada? E se tiver um mal súbito no banheiro? E se algo acontecer de madrugada? Quem vai saber? Quem vai socorrer?" O corpo bombeiros demoraria horas para chegar aqui. Levei-os de volta para a sala de estar, onde eu tinha o café fresco e os doces da padaria gourmet servidos na mesa de centro antiga que herdei da minha avó e mandei restaurar. Enquanto nos sentávamos nos sofás de couro italiano, Bianca continuou seu ataque psicológico, habilmente disfarçado de preocupação familiar legítima. "O condomínio aqui deve ser um absurdo de caro. Imagina a taxa mensal", comentou ela, escolhendo um bolinho de nozes com a ponta dos dedos. "E o IPTU dessa metragem, os custos de aquecimento da piscina, o seguro residencial, a equipe de jardinagem. Parece um peso financeiro tremendo, uma âncora para alguém que vive de renda fixa e aposentadoria." "Eu me viro muito bem, obrigada pela preocupação", eu disse, servindo café fumegante no serviço de prata que foi presente de casamento dos pais de Francisco, mantendo a postura ereta. Bianca trocou um olhar significativo com Eduardo, um sinal silencioso que eles deviam ter combinado no carro, antes de continuar com a voz mais suave. "Bem, isso é maravilhoso, claro." Ficamos aliviados. "Mas estivemos pensando, não é, querido? Conversamos muito sobre o nosso futuro. Queremos começar uma família de verdade. E com a nova posição de sócio júnior de Eduardo na firma, nosso apartamento alugado está ficando um pouco pequeno e sem status." Tomei um gole demorado do meu café, sentindo o líquido quente descer, e esperei o golpe. "O que Bianca quer dizer?" Eduardo interveio, com a voz cuidadosamente casual, embora eu visse uma gota de suor na têmpora dele. "É que esta casa, com todo esse espaço, seria perfeita para uma família em crescimento." "Exatamente. Todos esses quartos sobrando fechados, o quintal enorme e seguro para as crianças correrem e brincarem. Seria o cenário ideal." Bianca concordou, com os olhos brilhando de excitação e ganância. "E você teria companhia constante, Clara. Você não estaria mais sozinha ouvindo os grilos. Nós poderíamos cuidar de você, ajudar com a manutenção pesada e dividir as despesas da casa, o que aliviaria muito seu orçamento." A audácia, a cara de pau daquilo, tirou meu fôlego por um segundo. Eles estavam realmente sugerindo, na minha cara, que eu tinha comprado essa casa para eles? Que todo o meu planejamento financeiro de décadas, meus anos de disciplina, minha independência conquistada, era tudo para benefício exclusivo deles? Além disso, acrescentou Bianca, ficando mais animada e gesticulando, seria muito melhor para o desenvolvimento das crianças. Este bairro seguro
Essas escolas bilíngues aqui perto é exatamente o padrão de vida que queremos e merecemos para nossa família. Eduardo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, e por um momento vi um flash do menino manipulador que ele se tornou. Mó, o que você acha, mãe? Não seria legal ter a família toda perto, reunida sob o mesmo teto? Ouvir o som de risadas de crianças nestes quartos vazios em vez de silêncio? Eles ficaram ali sentados, os dois, me encarando com expectativa, esperando minha resposta, tão certos de que, claro, a velha mãe solitária veria a sabedoria inegável na sugestão deles, de que eu ficaria eternamente grata pela oferta generosa de me resgatar do fardo da minha linda e solitária mansão. Coloquei minha xícara de café na mesa com muito cuidado para não trincar a porcelana, e olhei para eles, um por um, analisando a profundidade do egoísmo. É uma proposta interessante, muito interessante, eu disse por fim, com um tom neutro. O sorriso de Bianca se alargou, mostrando todos os dentes brancos. Eu sabia que você ia entender, Clara. Simplesmente faz sentido lógico. Podemos acertar todos os detalhes da mudança. Talvez você pudesse ficar com a suíte principal do térreo, que é mais acessível, e nós usaríamos os quartos do andar de cima para ter privacidade. As crianças adorariam ter a vovó bem aqui, no quarto ao lado. A Bianca já está até desenhando ideias de decoração para um berçário. Eduardo acrescentou, tentando selar o acordo. Aquele quarto ensolarado no segundo andar, o que tem a vista para o lago, seria perfeito para o bebê. Concordei com a cabeça, fingindo estar pensativa e convencida. Vocês certamente pensaram muito nisso, planejaram cada detalhe. Nós só queremos o que é melhor para todos, mãe, disse Bianca, com a voz pingando doçura falsa como mel estragado. É o que famílias de verdade fazem. Nós cuidamos uns dos outros, nos apoiamos. Família. Aquela palavra sagrada que eles usaram por anos como uma arma para me manipular, para me fazer aceitar menos, esperar menos, me contentar com migalhas de afeto e visitas rápidas enquanto eu dava tudo, absolutamente tudo, em troca. Então eu sorri. Um sorriso real, mas frio. O primeiro genuíno que mostrei na presença deles em anos, porque agora eu estava no controle do jogo. Você está absolutamente certa, Bianca. Famílias devem cuidar umas das outras, proteger o patrimônio. Levantei-me do sofá, alisei minha saia de linho imaginária e caminhei em direção à janela com vista para o jardim de rosas. Atrás de mim, podia ouvi-los sussurrando excitados, batendo as mãos, já fazendo planos para a nossa nova casa, dividindo os quartos. Só preciso fazer um telefonema rápido para resolver uma pendência, eu disse, voltando-me para eles com calma. Vocês me dão licença por um momento? Fiquem à vontade. Enquanto caminhava pelo corredor em direção ao meu escritório com passos firmes, ouvi o sussurro eufórico e vitorioso de Bianca para Eduardo. Eu te disse que ela cederia. Viu? Foi fácil. Isso vai ser perfeito para nós. Perfeito? Ah, sim, pensei enquanto pegava o telefone sem fio. Ia ser exatamente isso, mas não do jeito que eles imaginavam. Fechei a porta do escritório atrás de mim com um clique suave e encostei a testa na madeira fria por um momento, recuperando o fôlego, enquanto ouvia os sons abafados de empolgação vindos da sala de estar. A voz estridente de Bianca atravessava as paredes grossas enquanto ela descrevia sua visão grandiosa para a nossa nova casa para Eduardo, já derrubando paredes imaginárias. Nossa casa. Como se ela já tivesse se mudado com as malas, como se já tivesse assinado a escritura e reivindicado aquele espaço sagrado como dela, por uso capião moral. Minhas mãos estavam surpreendentemente firmes, sem nenhum tremor, enquanto eu discava o número do escritório de Catarina no telefone sem fio. Escritório de Catarina Pierce, Naeli falando. Bom dia. Aqui é Clara, Naeli. Preciso falar com a Catarina imediatamente. É uma emergência pessoal. Um momento, por favor, dona Clara. Vou transferir agora mesmo. A música de espera clássica se arrastou pelo que pareceu uma eternidade de tortura, pontuada por explosões de riso vitorioso vindas do outro cômodo. Eu podia fechar os olhos e imaginar vividamente a cena. Bianca andando pelas minhas coisas com novos olhos de proprietária, não mais vendo os objetos como meus, mas como troféus dela. Os vasos de cristal da Boêmia, que foram presentes de casamento dos meus pais,
As pinturas a óleo que Francisco e eu colecionamos em nossas viagens pela Europa, a mobília antiga de jacarandá passada por gerações na minha família, tudo aquilo sendo mentalmente redistribuído, reavaliado ou descartado para o gosto moderno e fútil dela. Clara, a voz de Catarina soou preocupada e alerta do outro lado da linha. A Naeli disse que era urgente. Aconteceu alguma coisa com a documentação? Está tudo bem com você? Preciso fazer uma alteração imediata na escritura de doação e no termo de usufruto. Hoje, agora, se possível. Que tipo de alteração, Clara? Acabamos de atualizar tudo e registrar há 3 semanas. Caminhei até a janela do escritório, olhando para o jardim onde eu tinha planejado passar manhãs tranquilas com meu café e meus livros, vendo a luz do sol bater nas folhas. No reflexo do vidro, vi meu próprio rosto, sereno, resoluto, finalmente livre daquela esperança desesperada e patética que me mantinha agarrada à ilusão de amor familiar. Quero adicionar uma cláusula restritiva específica sobre a casa, Catarina. Uma cláusula muito clara e inegociável. Tudo bem? Estou com a minuta aberta aqui. O que você tem em mente exatamente? Quero que conste no documento de doação para a fundação, sem sombra de dúvida ou margem para interpretação jurídica, que sob nenhuma circunstância, em tempo algum, meu filho Eduardo ou a esposa dele, Bianca, podem morar nesta propriedade ou ter qualquer direito de posse sobre ela. Eles nunca viverão aqui. Nunca serão donos de um tijolo sequer. Nunca se beneficiarão deste teto de forma alguma, nem como comodato. A pausa de Catarina foi mais longa desta vez. Pesada. Clara. Isso soa bem. Definitivo e pessoal. Posso perguntar o que motivou essa urgência? Aconteceu algo específico? Pela porta de carvalho maciço, pude ouvir a voz abafada de Eduardo, agora mais perto. O quarto principal tem uma luz natural incrível para o home office. Você vai amar o closet gigante, Bianca. Cabe todas as suas roupas. Eles estão aqui agora, Catarina. Eu disse calmamente, sentindo uma onda de frieza. Estão na minha sala, na minha casa, planejando em voz alta como redecorá-la, onde colocar os quartos das crianças que nem existem, discutindo como me ajudar com o fardo terrível de ser dona de um patrimônio milionário. O tom de Catarina mudou instantaneamente para uma preocupação profissional afiada. Você está se sentindo pressionada ou ameaçada? Porque se houver qualquer sinal de coação, abuso de idoso ou manipulação psicológica, podemos chamar a polícia e pedir uma medida protetiva agora mesmo. Não, não é polícia. Interrompi. Nada disso. Eles não estão me forçando fisicamente a fazer nada. Estão apenas me mostrando exatamente quem são, sem filtros, e eu finalmente estou prestando atenção de verdade. Entendi. O que mais você gostaria de colocar por escrito para garantir sua vontade? Pensei nos sussurros animados de Bianca, na maneira casual e arrogante como Eduardo assumiu que tudo pelo que trabalhei e economizei era para o benefício exclusivo dele. Quero que a casa vá para a Fundação Círculo de Prata imediatamente após minha morte, ou antes, se eu decidir sair, junto com todo o resto do patrimônio líquido. E quero estipulado em contrato que, se eles tentarem contestar a doação na justiça ou anular o usufruto, perderão automaticamente qualquer direito de sequer visitar a propriedade quando ela estiver sob os cuidados da fundação. Quero uma cláusula de indignidade estendida. Isso é legalmente sólido e possível, confirmou Catarina, digitando furiosamente do outro lado. Posso blindar isso com uma ata notarial. Algo mais? Sim. Quero que você redija uma carta pessoal, bem detalhada, para ser entregue a ele somente após minha morte ou quando a verdade vier à tona. Algo que explique exatamente, ponto por ponto, por que essas decisões drásticas foram tomadas. Você quer ditar o conteúdo agora pelo telefone? Ouvi a voz de Bianca ficando mais próxima da porta do escritório, os passos do salto alto estalando no piso de madeira do corredor. Eles estavam vindo me procurar, provavelmente imaginando o que estava demorando tanto para a velha voltar. Não por telefone, é arriscado. Você pode vir aqui hoje? Agora? Posso estar aí em 1 hora no máximo. Funciona para você? Perfeito. Use a entrada de serviço dos fundos pelo portão lateral do jardim que dá para a rua de trás. Estarei esperando você no terraço coberto, longe da vista da sala. Depois de desligar, tomei um momento sagrado para me recompor,
alisar minha roupa e colocar minha máscara de serenidade antes de destrancar a porta e me juntar aos meus convidados. Eles estavam parados no meio da sala de estar, como se fossem os donos, Bianca com o celular de última geração na mão, aparentemente tirando fotos panorâmicas ou usando um aplicativo de decoração. Só pegando algumas medidas rápidas com o app, disse ela com aquele sorriso brilhante e falso, sem nem corar. Para ver onde a mobília antiga ficaria melhor e o que precisamos trocar. Espero que não se importe, Clara. De jeito nenhum, fiquem à vontade. A casa é grande. Menti com um sorriso polido. Acomodei-me de volta na minha cadeira de leitura, notando que ambos permaneceram de pé, agitados, como se sentar fosse atrasar os planos de invasão. Gostariam de ver o resto da casa agora? O subsolo tem uma área gourmet acabada com adega que é um luxo. Daria um salão de jogos maravilhoso para o Eduardo. Os olhos de Bianca se iluminaram como duas lanternas de ganância. Ah, isso parece perfeito. O Edu adora bilhar. E o mezanino lá em cima, usado atualmente para leitura, mas poderia ser convertido facilmente. Um escritório moderno para a advocacia, talvez. Pela hora seguinte, interpretei o papel digno de um Oscar que eles esperavam de mim. A mulher mais velha, grata e ingênua, sobrecarregada pela boa sorte imerecida e pela oferta generosa da família de compartilhar aquele peso com eles. Concordei com a cabeça enquanto Bianca descrevia suas ideias caras de decoração minimalista, destruindo minha estética clássica. Sorri docemente enquanto Eduardo apontava melhorias práticas e reformas estruturais que poderiam fazer para valorizar o imóvel. Até me ofereci, vejam só, para mostrar os limites exatos da propriedade no jardim para que pudessem planejar onde colocar o parquinho das crianças. Eles compraram tudo, cada palavra, cada sorriso. Essas duas pessoas que juravam me conhecer intimamente, que viam minha educação refinada como fraqueza senil, minha generosidade de mãe como obrigação contratual, meu amor incondicional como algo que podiam explorar até a última gota sem consequência alguma. Provavelmente devemos ir agora. Está ficando tarde, disse Eduardo por fim, checando o relógio de marca no pulso. Temos planos para jantar com os Cardinas no clube. É importante para o networking. Claro, não quero prender vocês, eu disse. Caminhei com eles até a porta principal, aceitando os beijos no ar de Bianca, que nem encostaram na minha bochecha, e o abraço distraído e frouxo de Eduardo. Falaremos mais sobre o arranjo da mudança e as datas depois, disse Bianca, piscando para mim, já mentalmente mudada com as malas prontas para minha suíte. Tantos detalhes para acertar, mas tenho certeza que podemos fazer ficar maravilhoso e funcional para todos nós. Tenho certeza absoluta que podemos, concordei fechando a porta devagar enquanto acenava. Depois que o carro importado deles desapareceu pela curva da entrada do condomínio, tranquei a fechadura com 2 voltas e caminhei pela minha casa silenciosa com novos olhos, retomando a posse. Cada quarto que eles tinham reivindicado mentalmente, cada espaço de que já tinham se apropriado em suas mentes doentias, cada suposição arrogante que fizeram sobre minha gratidão pela intrusão deles. Tudo aquilo só serviu para cimentar minha decisão. A casa estava limpa de novo. Catarina chegou exatamente 1 hora depois, pontual como um relógio suíço, entrando pelo portão lateral do jardim, com sua pasta de couro executiva na mão e o olhar sério de alguém pronta para travar batalhas difíceis. Mostre-me a casa, Clara, disse ela, sem preâmbulos ou gentilezas desnecessárias, assim que nos encontramos no terraço. Quero entender exatamente o que estamos protegendo com tanto fervor. Guiei Catarina por cada cômodo, refazendo o trajeto que eu tinha feito com Eduardo e Bianca, mas desta vez a energia era diferente. Enquanto eu explicava não apenas a arquitetura da propriedade, mas a cena grotesca que tinha se desenrolado horas antes, apontando onde Bianca tinha planejado derrubar paredes e onde Eduardo tinha criticado a iluminação, Catarina ouvia tudo em silêncio absoluto, tomando notas rápidas em seu bloco jurídico com uma caneta de ouro. Eles realmente acreditam com todas as letras que você comprou esta mansão de 2 milhões para eles morarem? Perguntou ela, incrédula, enquanto nos acomodávamos na varanda envidraçada, onde a brisa da tarde entrava suavemente com um bule de chá de hortelã servido na mesa. Completamente, Catarina, sem tirar nem pôr, respondi servindo o chá.
Na cabeça distorcida deles, tudo o que eu faço, cada respiração minha, é para benefício exclusivo deles. Minhas dificuldades financeiras passadas eram apenas um inconveniente chato a ser gerenciado ou ignorado. Meus sucessos atuais são ativos líquidos que eles podem reivindicar como herança antecipada. Catarina abriu a pasta pesada sobre a mesa de vidro e tirou um bloco pautado novo. Vamos redigir aquela carta agora. O que você quer que eles saibam quando tudo isso vier à tona? Respire fundo e diga tudo. Olhei para o meu jardim, para as flores que balançavam ao vento, lembrando os anos dolorosos que passei tentando ganhar o afeto deles, comprando presentes, cedendo a caprichos, engolindo sapos para ter um pouco de respeito e o reconhecimento mais básico como pessoa e mãe. Quero que entendam, de uma vez por todas, que o amor não é uma via de mão única, eu disse por fim, com a voz embargada, mas firme. Que família não é sobre o que você pode tirar ou extorquir de alguém financeiramente, mas o que você dá livremente, sem esperar troco. Quero que saibam que eu vi através da performance teatral deles hoje, que eu sempre soube exatamente o que pensavam de mim, da velha chata e desta casa em particular. Quero que entendam que esta casa, minha casa, se tornará um refúgio seguro para idosos. Que será um lugar de paz para aqueles cujos próprios filhos os viram como fardos pesados e despesas médicas em vez de bênçãos e memórias. Catarina escrevia rápido, a caneta arranhando firmemente o papel, capturando cada palavra. Algo mais, Clara. É o momento de ser brutalmente honesta. Sim, quero que saibam que eu tive uma escolha, Catarina. Deixe claro que, até hoje, até o momento em que eles entraram por aquela porta com a fita métrica na mão, eu poderia ter decidido diferente. Eu poderia ter deixado a casa para eles, mas eles tornaram impossível. Impossível amá-los, impossível confiar neles. E isso não é o meu fracasso como mãe, é o fracasso deles como seres humanos. Enquanto Catarina redigia os documentos finais, senti um peso monumental sair dos meus ombros, um peso que eu nem tinha percebido que carregava por décadas. Por anos a fio, me culpei pela distância fria entre Eduardo e eu. Perguntava-me nas noites de insônia o que poderia ter feito diferente, onde eu tinha errado, como poderia ter sido uma mãe melhor, mais presente, mais merecedora do afeto dele. Mas hoje, vendo a ganância nos olhos dele, vi a verdade nua. Não era sobre o que eu fiz ou deixei de fazer, era sobre quem eles escolheram se tornar. Pessoas vazias que só viam os outros em termos de utilidade e saldo bancário, que confundiam manipulação emocional com amor, que acreditavam ter direito divino a tudo que pudessem tirar. Feito, disse Catarina, levantando os olhos dos papéis e fechando a tampa da caneta com um clique definitivo. Como isso soa para você? Ela leu a carta em voz alta, com sua voz calma e profissional, e eu concordei com cada frase, cada vírgula. Era clara, honesta, dolorosa e final. Não deixava espaço para mal-entendidos jurídicos ou emocionais. Não oferecia espaço para reescreverem a história a favor da conveniência deles. Perfeito, eu disse, sentindo uma lágrima solitária escorrer. Quando você pode ter a escritura de doação atualizada e registrada? Terei tudo pronto e averbado para você assinar na segunda-feira de manhã. Você tem certeza absoluta disso, Clara? Uma vez que esses documentos sejam assinados e registrados em cartório, com a cláusula de irrevogabilidade, serão praticamente impossíveis de mudar. Pensei nos sussurros excitados de Bianca sobre o closet, na maneira casual como Eduardo assumiu que esta casa era dele por direito de nascimento. Pensei nos anos em que me trataram como um estorvo, um problema a ser resolvido. Nunca estive mais certa de nada na minha vida, pode registrar. Depois que Catarina foi embora com a pasta debaixo do braço, levando o futuro do meu patrimônio com ela, caminhei pela minha casa mais uma vez. Eu não a via mais como o troféu que Bianca achava que tinha ganhado, mas como meu santuário inviolável, minha escolha, minha independência, feita de tijolo, argamassa e dignidade. Amanhã, Eduardo provavelmente ligaria para falar sobre a data da mudança, todo animado. Bianca provavelmente já estaria olhando móveis caros na internet e fazendo listas de reformas para derrubar minhas paredes. Eles planejariam o futuro deles no meu espaço, com o meu dinheiro, usando minha generosidade contra mim uma última vez.
Eles não tinham a menor ideia de que, com cada suposição arrogante, com cada vez que desrespeitaram minha autonomia, estavam perdendo qualquer reivindicação ao meu afeto ou à minha herança. Em 3 dias, a nova escritura de doação seria assinada. Em 3 dias, o futuro deles seria inteiramente deles, para o bem ou para o mal. Mas sem minha casa, sem meu dinheiro e sem a menor esperança de reivindicar qualquer coisa. O pensamento deveria ter me deixado triste, devastada. Em vez disso, enquanto eu assistia ao pôr do sol pintar meu jardim de rosas em tons de ouro e âmbar, a única coisa que senti foi uma satisfação profunda, serena e justa. Eles fizeram a escolha deles baseada na ganância, e agora eu tinha feito a minha, baseada na justiça. A ligação fatídica veio às 7 da manhã, pontualmente, 3 dias depois de eu assinar a doação no cartório. Eu estava na minha cozinha, de roupão de seda, apreciando minha primeira xícara de café fresco, enquanto observava os passarinhos se reunirem no alimentador que eu tinha colocado perto da janela. O identificador de chamadas do telefone fixo mostrou o nome de Eduardo, e algo na urgência da hora, tão cedo para um telefonema social, me disse que não era para dar bom dia. Mãe, precisamos conversar agora. Imediatamente. Nenhum oi, nenhuma pergunta sobre minha saúde, nenhuma gentileza. A voz dele tinha uma aspereza cortante, uma raiva contida que eu não ouvia desde que ele era adolescente rebelde e eu o pegara numa mentira grave. Bom dia para você também, Eduardo. O que é tão urgente para ligar a essa hora? Não se faça de boba, mãe. Eu sei o que a senhora fez. Eu descobri tudo. Coloquei minha xícara de porcelana na mesa com cuidado redobrado, sentindo meu coração começar a acelerar no peito, mas mantendo a respiração controlada. O que exatamente você acha que eu fiz, meu filho? A doação, mãe. O cartório ligou. O escritório de Catarina Pierce enviou uma notificação para o meu endereço. Algo sobre a verbação de usufruto e confirmação de dados para a Fundação Círculo de Prata. Ah, Catarina! Ela tinha me avisado que o processo de registro público poderia gerar notificações automáticas para herdeiros necessários em alguns casos, ou talvez ela tenha enviado a notificação de propósito para acelerar o confronto. Eu esperava ter mais tempo de paz, mas a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Ainda assim, me senti estranhamente calma, como se estivesse no olho do furacão. Entendo. E o que eles te disseram no documento? Nada diretamente sobre valores, mas estava claro lá. Doação de imóvel com reserva de usufruto. Beneficiário. Fundação Círculo de Prata. Não somos nós, mãe? Eu e a Bianca não somos os beneficiários da casa? A acusação ficou suspensa entre nós, vibrando na linha telefônica. Eu podia ouvir a voz de Bianca ao fundo, gritando algo histérico e agudo, embora não conseguisse distinguir as palavras exatas. Vocês querem vir aqui conversar sobre isso pessoalmente? Perguntei, sabendo que a resposta seria sim. Estamos a caminho. Não saia daí. Clique. Eles desligaram na minha cara. Olhei para a minha cozinha silenciosa e iluminada pelo sol da manhã, sabendo, com uma certeza absoluta, que aquele poderia ser o último momento de paz verdadeira que eu teria por um longo tempo. Respirei fundo, tomei o último gole de café e subi as escadas devagar para me vestir adequadamente para o dia mais difícil da minha vida. Eles chegaram em menos de 20 minutos, cantando pneu na entrada de Pedras Portuguesas, o que significava que estavam infringindo todas as leis de trânsito e limites de velocidade desde que desligaram o telefone na minha cara. O motor do BMW ainda estalava de calor quando ouvi as batidas violentas na porta da frente, socos na madeira maciça que ecoavam pelo saguão como trovões anunciando a tempestade. O rosto de Bianca estava vermelho de raiva, inchado e distorcido, uma máscara de fúria pura quando abria a porta, e Eduardo parecia um fantasma, com olheiras profundas e a pele cinzenta de quem não tinha dormido nada. Vamos entrar agora, exigiu Bianca, sem nem esperar o convite, passando por mim como um furacão e invadindo o saguão com seus saltos batendo forte no piso. Eu o segui calmamente até a sala de estar, onde ficaram parados no centro do tapete persa como promotores de acusação prestes a pedir a pena de morte para o réu. Como você pôde fazer uma coisa dessas conosco, Clara? Como teve coragem? A voz de Bianca era estridente.
aguda, arranhando os ouvidos, e toda aquela pretensão de civilidade e doçura tinha desaparecido completamente. Depois de tudo o que fizemos por você, depois de todo o carinho, depois de todos os nossos planos de família... Que planos, Bianca? Interrompi calmamente, mantendo o tom de voz baixo para contrastar com a histeria dela. Não se faça de inocente agora, Eduardo retrucou, apontando o dedo na minha cara. A senhora nos levou a acreditar, com todas as letras, que iríamos morar aqui. A senhora nos encorajou a planejar o futuro das crianças nesta casa. Nossa vida inteira foi redesenhada na última semana, baseada nisso. Sentei na minha poltrona favorita de veludo, a que ficava de frente para o jardim, cruzando as pernas com elegância. Eu não fiz tal coisa, meu filho. Eu apenas ouvi educadamente enquanto vocês faziam suposições arrogantes sobre o meu patrimônio. Suposições? A risada de Bianca foi amarga, cheia de escárnio. Você nos mostrou a casa inteira, como se já morássemos aqui. Falou sobre os quartos das crianças, concordou com a reforma, sorriu quando falamos de ter a família por perto. Você alimentou isso. Eu estava sendo educada, Bianca. Vocês eram convidados na minha casa e eu fui uma anfitriã graciosa. Convidados? A voz de Eduardo falhou, embargada de indignação. Eu sou seu filho, pelo amor de Deus, sangue do seu sangue. Sim, você é e sempre será. E eu sou sua mãe. Mas isso, esse laço biológico, não faz da minha casa a sua casa, ou do meu dinheiro o seu dinheiro, ou da minha vida a sua vida. Bianca começou a andar de um lado para o outro na sala, frenética, seus saltos de grife estalando com raiva no piso de madeira nobre restaurado. Isso é insanidade pura, Eduardo. Sua mãe enlouqueceu. Você tem quase 70 anos, Clara, morando sozinha numa casa gigantesca que é grande demais para você. É perigoso. Nós oferecemos ajuda, oferecemos cuidar de você na velhice, e é assim que você nos paga? Com traição pelas costas? Ela estava gritando agora, perdendo completamente o controle. Agarrada a esta propriedade como se fosse a única coisa que você tem na vida. Mentindo para nós, deixando a gente sonhar e planejar nossas vidas em torno de algo que você nunca, jamais pretendeu nos dar? Que tipo de monstro faz isso? Olhei para Eduardo, que encarava o chão de cabeça baixa, com os punhos cerrados de raiva contida. É assim que você vê também, meu filho, que eu menti para vocês. Ele olhou para cima e, por um instante, vi algo nos olhos dele que poderia ter sido dor genuína misturada com a ganância. Mãe, nós precisamos desta casa. Minha promoção no escritório vem com certas expectativas sociais, obrigações de receber clientes, jantares, e a Bianca está grávida. Grávida. A palavra escapou dos meus lábios antes que eu pudesse impedir, carregada de surpresa. A mão de Bianca foi instintivamente para a barriga ainda reta, sua expressão mudando num piscar de olhos de raiva demolidora para uma superioridade moral intocável. 3 meses. Íamos contar quando nos mudássemos para cá, fazer uma surpresa no jantar de inauguração. Fazer disso uma celebração de família. Um neto. Outro neto que eu provavelmente nunca conheceria, nunca seguraria no colo, nunca teria permissão para amar ou estragar com doces. O pensamento deveria ter partido meu coração de avó em 1000 pedaços. Em vez disso, endureceu minha determinação, porque percebi que aquilo era apenas mais uma moeda de troca. Parabéns, eu disse simplesmente, sem emoção visível. Parabéns? Bianca olhou para mim incrédula, como se eu tivesse xingado a criança. É só isso que você tem a dizer? Seu único filho vai ter um bebê, dar continuidade ao seu sangue, e tudo o que você consegue dizer é um parabéns seco? O que você quer que eu diga, Clara? Que sente muito? Que vai consertar isso agora mesmo? Que vai ligar para a advogada e nos colocar de volta no testamento e na escritura, onde pertencemos por direito? Onde vocês pertencem? Repeti, erguendo uma sobrancelha. E onde exatamente vocês acham que é isso, Bianca? Eduardo deu um passo à frente, invadindo meu espaço, usando o mesmo tom persuasivo e ensaiado que usava no tribunal com os jurados. Mãe, vamos ser razoáveis, por favor. A senhora não precisa de uma casa deste tamanho, é ilógico. A manutenção sozinha, a limpeza, os impostos, deve ser avassalador para uma pessoa só.
E com o bebê a caminho, realmente precisamos de mais espaço, de um quintal, de segurança. Então comprem uma casa maior com o dinheiro de vocês. Trabalhem para isso. Com que dinheiro, Clara? Bianca gritou, a voz falhando. Você sabe quanto custam as casas num bairro decente hoje em dia? Sabe quanto custam as escolas particulares bilíngues? Sabe o que é preciso para dar a uma criança a vida que ela merece? A vida que o seu filho merece, corrigi calmamente. Isso é responsabilidade inteiramente de vocês, os pais, não minha. Eu já criei o meu filho. O rosto de Bianca ficou branco de ódio, os lábios tremendo. Você é uma velha egoísta, amarga e mesquinha. Não me admira que seu marido tenha morrido cedo para se livrar de você. Não admira que ele tenha te deixado para criar o Eduardo sozinha. Não admira que seu próprio filho mal suporte olhar na sua cara. As palavras me atingiram como tapas físicos, ardendo na pele. Mas eu não recuei, não pisquei. Francisco não me deixou, Bianca. Ele morreu de infarto trabalhando para dar conforto a essa família. E se o Eduardo mal me suporta, por que diabos você iria querer morar na minha casa, sob o meu teto, com a velha amarga no quarto ao lado? Porque não é sua casa? Ela gritou, batendo o pé. Não de verdade, moralmente não é. Eduardo é seu único filho, seu único herdeiro necessário. Tudo o que você tem deveria ir automaticamente para ele por lei. É assim que famílias funcionam. O patrimônio passa de geração para geração. Sério? É assim? Levantei-me da poltrona e caminhei até a lareira de mármore, onde uma foto de Francisco sorrindo estava ao lado de fotos de Eduardo quando menino, andando de bicicleta. Diga-me, Bianca, na sua família, seus pais trabalharam em turnos duplos, dia e noite, para pagar sua faculdade? Eles abriram mão dos próprios confortos, de viagens, de roupas novas, para te dar oportunidades de estudo? Isso é diferente, Clara. É isso que os pais devem fazer. É obrigação. E o que os filhos devem fazer em troca? Qual é a contrapartida? Ela hesitou por um momento, pega de surpresa pela lógica simples da pergunta. Eduardo respondeu por ela, com a voz rouca. Os filhos devem ser gratos, mãe. Devem cuidar dos pais quando ficam velhos e frágeis. Cuidar deles, repeti olhando nos olhos dele. Não tirar deles, não tratá-los como estorvos a serem gerenciados ou propriedades a serem reivindicadas antes da hora. Nós nunca te tratamos como estorvo, protestou Eduardo com a cara mais lavada do mundo. Virei-me para encará-lo totalmente, com toda a minha altura e dignidade. Sério, Eduardo? Então por que a Bianca sugeriu, na minha frente, naquele jantar, que eu fosse internada num asilo barato? Porque ela disse, rindo, que eu ia morrer pobre e sozinha? Porque você, meu filho, ficou parado em silêncio, comendo seu bife, enquanto ela dizia isso para a sua mãe? O rosto dele corou violentamente, as orelhas ficando vermelhas. Ela estava apenas preocupada com sua segurança, mãe. Foi um jeito errado de falar. Não, Eduardo, não minta para mim. Ela estava preocupada com a própria conveniência e com o bolso dela. Ela não queria ter que lidar com uma sogra idosa que poderia se tornar um fardo financeiro ou emocional no futuro. Bianca parou de andar, respirando ofegante, e me fuzilou com puro ódio destilado. Você está distorcendo tudo, Clara, como sempre faz para se fazer de vítima. Oferecemos deixar você ficar aqui, na sua suíte, para cuidar de você. Vocês ofereceram me deixar ficar na minha própria casa, que eu comprei com o meu dinheiro, enquanto vocês a tomavam e assumiam o controle. Vocês ofereceram gerenciar minha vida porque decidiram, na arrogância de vocês, que eu não era capaz de fazer isso sozinha. Porque você não é. Ela explodiu novamente, cuspindo as palavras. Olha para você, vivendo toda sozinha nessa mansão vazia, sem amigos, sem vida social, sem marido. Nada para fazer, a não ser sentar nesta casa enorme e sentir pena de si mesma. Estávamos tentando te ajudar tirando esse peso das suas mãos, dando à sua vida algum propósito cuidando dos netos, deixando você fazer parte de algo maior do que sua existência patética e solitária. As palavras ficaram no ar como veneno concentrado, tóxicas. Eduardo parecia devastado, chocado, como se finalmente estivesse ouvindo, sem filtros, o que sua esposa realmente pensava da mãe dele. Bianca, disse ele baixinho, tocando no braço dela. Já chega, por favor. Não, não chega. Ela se virou para ele, sacudindo o braço.
Sua mãe está sendo deliberadamente cruel e vingativa, Eduardo. Ela está nos punindo por tentar construir uma vida melhor, por querer algo bom para o nosso filho. Ela é uma velha ciumenta que não suporta ver mais ninguém feliz, porque a vida dela acabou quando o Francisco morreu. Caminhei em silêncio até minha mesa de centro e tirei uma pasta de couro preta que eu tinha preparado naquela manhã, sabendo que esse momento chegaria. Dentro estavam cópias autenticadas da nova escritura de doação e usufruto, junto com a carta que Catarina tinha me ajudado a redigir. Já que você está tão interessada na burocracia e no meu testamento, eu disse, entregando a pasta pesada nas mãos trêmulas de Eduardo. É melhor saber a verdade toda, preto no branco. Ele abriu a pasta com dificuldade, Bianca lendo por cima do ombro dele, os olhos varrendo as linhas freneticamente. Observei os rostos deles mudarem enquanto absorviam o conteúdo jurídico, de confusão para descrença, de descrença para horror absoluto e de horror para uma raiva impotente. Você doou tudo! A voz de Eduardo era um mero sussurro de choque. Doação em vida com reserva de usufruto para a Fundação Círculo de Prata? A casa, os investimentos, as contas, tudo? Sim, tudo. Eles ajudam idosos que foram abandonados financeira e emocionalmente por suas famílias ricas. Abandonados? A voz de Bianca era agora baixa e ameaçadora. Nós nunca te abandonamos, Clara. Ah, não? Perguntei, cruzando os braços. Quando foi a última vez que qualquer um de vocês me ligou só para conversar, sem pedir dinheiro ou favor? Quando foi a última vez que me convidaram para algum lugar, sem esperar que eu pagasse a conta ou cuidasse de algo em troca? Quando foi a última vez que me trataram como alguém que amavam e não como uma tarefa chata na agenda que vocês ressentiam? Eduardo ainda encarava os papéis, paralisado. A casa, os milhões em investimentos, os aluguéis, tudo tinha evaporado das mãos dele. Tudo isso acabou. Bianca arrancou os documentos das mãos dele, amassando as folhas, escaneando-os desesperadamente em busca de uma brecha. Isso não pode ser legal, Clara. Você não pode simplesmente cortar seu único filho da herança legítima assim. Existem leis no Brasil que protegem os herdeiros necessários. 50% é dele por direito. Existem leis sobre a parte disponível, Bianca. E existem mecanismos legais para adiantamento de legítima e doações com encargos. Eu disse calmamente, agradecendo mentalmente as aulas de Catarina. E existem leis sobre indignidade. Além disso, eu gastei a maior parte do patrimônio líquido comprando esta casa e doando-a imediatamente. O que restou é meu para viver. Não há herança para brigar agora, porque não há bens em meu nome, apenas o usufruto. Vamos contestar isso na justiça, ela rosnou, os dentes trincados. Vamos alegar insanidade, senilidade, coação. Vamos brigar no tribunal até o último centavo e anular essa doação. Eu sorri então, o primeiro sorriso real e perigoso desde que eles chegaram. Leia a última página, Bianca. A cláusula 15, parágrafo único. A parte sobre o que acontece se vocês contestarem judicialmente a vontade da doadora. Os olhos dela voaram para o final do documento e observei a cor sumir do rosto dela, deixando-a pálida como cera, enquanto lia a cláusula de barreira que Catarina insistiu em incluir. Se vocês contestarem a doação ou tentarem anular o usufruto, eu disse com a voz serena e firme, perdem qualquer direito moral e a Fundação entrará com uma ação declaratória de indignidade baseada no abandono afetivo, cujas provas eu venho guardando há anos. E mais, a cláusula estipula que familiares litigantes são proibidos de entrar na propriedade depois que ela se tornar uma instalação de cuidados. Por lei, vocês nunca poderão pisar aqui novamente, nem para visitar, nem para ver o jardim. Você não pode fazer isso conosco, mãe, disse Eduardo com a voz falhando, as mãos trêmulas ainda segurando os documentos que selavam o destino financeiro dele. Sou seu filho, seu único filho. Isso é cruel. Sim, você é meu filho, e eu sou sua mãe. Mas ser família, ter o mesmo sangue correndo nas veias, não te dá direito automático à minha vida, ou ao meu dinheiro, ou à minha casa. E certamente não te dá o direito de me tratar como um fardo incômodo enquanto espera ansiosamente para herdar meus bens. Bianca, percebendo que a batalha legal estava perdida antes mesmo de começar,
Jogou os papéis no chão de madeira com violência, o rosto uma máscara contorcida de fúria pura e ódio destilado. Você vai se arrepender amargamente disso, Clara. Vai se arrepender quando estiver morrendo sozinha e babando nesta casa enorme e fria, quando não tiver ninguém da família para segurar sua mão ou te dar um copo d'água. Você vai lembrar deste momento exato e vai desejar ter sido diferente. Vai implorar pelo nosso perdão. Olhei para ela, realmente olhei para ela profundamente, e não vi mais a mulher bonita, arrumada e sofisticada que tinha roubado o afeto do meu filho. Vi apenas uma pessoa pequena, oca e gananciosa, cujo valor inteiro como ser humano dependia exclusivamente do que podia extrair dos outros. Eu não vou morrer sozinha, Bianca. Pode ter certeza disso. Estarei cercada por pessoas que aprenderam, a duras penas como eu, que sangue não faz família. Amor faz, respeito faz, cuidado mútuo faz. E você, minha querida, não me mostrou nenhum desses 3 em anos de convivência. Eles saíram então, derrotados e furiosos, Eduardo recolhendo os papéis espalhados no chão de forma humilhante, enquanto Bianca tempestuava porta afora, xingando baixo. No limiar da entrada, com a mão na maçaneta, ele se virou uma última vez, os olhos vermelhos e marejados. Mãe, por favor, tem que haver um jeito de consertar isso. Nós podemos conversar, negociar. Olhei para o meu filho, para esse homem de 38 anos que eu criei com tanto amor, por quem me sacrifiquei noites a fio, e não senti nada além de uma tristeza profunda e resignada pelo que ele tinha se tornado sob a influência dela e da própria ambição. Sempre houve um jeito de consertar isso, Eduardo. Todos os dias, por anos, houve uma chance. Você só nunca se preocupou em tentar antes de o dinheiro estar em jogo. Quando a porta bateu, fechando atrás deles com um estrondo final, fiquei parada no saguão silencioso, ouvindo o motor do carro ligar lá fora, ouvindo os pneus cantarem no asfalto enquanto eles dirigiam para fora da minha vida, pelo que eu sabia, lá no fundo, que seria a última vez por um bom tempo. O silêncio que se seguiu não foi pesado ou solitário, foi libertador. Caminhei até minha cozinha iluminada pelo sol, servi uma xícara fresca de café e me sentei para aproveitar a manhã mais tranquila e doce que eu tinha tido em décadas. 6 meses se passaram desde aquele dia fatídico. 6 meses da vida mais serena, produtiva e gratificante que vivi desde que Francisco morreu. Joguei-me de cabeça em atividades que tinha esquecido que gostava ou que não tinha tempo para fazer. Comecei a hospedar um clube do livro animado na minha biblioteca todas as quartas-feiras. Voltei a ser voluntária no centro comunitário com renovado vigor e até me matriculei em aulas de pintura a óleo no estúdio local, sujando minhas mãos de tinta com alegria infantil. Minha casa, antes vista como um mausoléu de solidão por eles, tinha se tornado o que sempre foi destinada a ser. Um lar vibrante, cheio de risadas, música e amigos, não um monumento vazio. A ligação inesperada veio numa manhã de terça-feira na primavera, quando o jardim estava explodindo em cores. Eu estava lá fora, com meu chapéu de palha e luvas de jardinagem, plantando mudas novas de rosas brancas que encomendei de um catálogo especial, quando o telefone sem fio tocou de dentro da casa, insistente. Quase não atendi, pensando ser telemarketing, mas algo no toque persistente me fez limpar as mãos no meu avental sujo de terra e entrar correndo. Alô? Atendi, ofegante. Mãe. A voz de Eduardo soava menor do que eu lembrava, frágil, quebrada, com uma timidez hesitante que me lembrava dolorosamente do menino que ele foi um dia, antes de tudo desandar. Olá, Eduardo. Minha voz saiu neutra, sem entregar a emoção que senti. Eu estava pensando se a gente poderia conversar, pessoalmente, se a senhora permitir. Olhei através da janela da cozinha para o meu jardim florido, para as rosas esperando para serem plantadas na terra fofa, para a vida plena que construí sem eles. Sobre o que, Eduardo? Mais ameaças de processo? Mais pedidos de dinheiro? Não, mãe. Nada disso. Sobre nós. Sobre o que aconteceu. Bianca e eu, nós não estamos mais juntos. Estamos com alguns problemas sérios. Claro que estavam. Eu tinha me perguntado, com uma precisão quase matemática,
Quanto tempo levaria para as rachaduras no casamento perfeito aparecerem assim que percebessem que a fonte do meu dinheiro tinha secado e não estaria lá para resolver os problemas financeiros deles? Sinto muito ouvir isso, disse eu, e surpreendentemente era verdade. Ninguém deseja o sofrimento de um filho, mesmo um filho ingrato. Posso ir aí? Só eu, sozinho. A Bianca, ela foi embora. Ela não quer que eu entre em contato com a senhora, mas eu preciso ir. Apesar de tudo, de toda a mágoa, da traição, ele ainda era meu filho. Apesar da dor, da decepção profunda, alguma parte primitiva de mim, o coração de mãe que nunca desiste, estava esperando secretamente por essa ligação. Tudo bem, Eduardo. Pode vir. Hoje à tarde, depois das 3. Obrigado, mãe. Sério, obrigado mesmo. Ele chegou pontualmente às 3, dirigindo o mesmo BMW preto, mas o carro parecia sujo e descuidado, e ele parecia de alguma forma diminuído dentro dele. O advogado confiante, arrogante e bem vestido, que tinha ficado na minha sala de estar 6 meses atrás, exigindo sua herança legítima, tinha sido substituído por um homem que parecia exausto, derrotado, incerto e muito mais velho do que seus 38 anos. Encontrei-o na porta, mantendo uma distância segura, notando como seus olhos tristes varreram as mudanças que eu tinha feito na decoração. O saguão agora tinha uma pequena mesa redonda com flores frescas colhidas do meu jardim naquela manhã. As paredes, antes nuas, estavam cheias de fotos de família novas e antigas, não apenas dele, mas dos parentes distantes de Francisco, de amigos com quem reconectei, das mulheres risonhas do meu clube do livro que se tornaram como filhas para mim. A casa parece diferente, disse ele com a voz rouca, olhando ao redor. Parece vivida, tem cheiro de lar. Parece vivida porque é vivida, respondi suavemente. Aceita um café fresco? Aceito, por favor. Sentamos na varanda envidraçada, o mesmo lugar estratégico onde eu tinha tramado a doação definitiva com Catarina meses antes. Mas agora o ambiente parecia outro, transformado pela luz dourada da tarde e pelas minhas plantas que cresciam viçosas em vasos de cerâmica. O espaço estava mobiliado com cadeiras de vime confortáveis, almofadas coloridas e um cavalete de madeira posicionado num canto iluminado, segurando minha última tela a óleo ainda úmida, uma paisagem impressionista da vista da janela do meu quarto. Eduardo sentou-se na ponta da cadeira, segurando a xícara de porcelana com as 2 mãos, como se precisasse do calor para se aquecer por dentro, os olhos fixos no vapor que subia do café preto. A senhora está pintando de novo? Perguntou ele, acenando com a cabeça em direção ao cavalete, tentando quebrar o gelo espesso que havia entre nós com uma conversa trivial. Sempre pintei, Eduardo, desde menina. Só parei quando casei com seu pai e a vida ficou corrida. E depois nunca achei tempo ou ânimo para retomar entre o trabalho e a casa. Mas agora tenho todo o tempo do mundo. Ele assentiu devagar, encarando o líquido escuro na xícara. Lembro que a senhora costumava pintar na mesa da cozinha quando eu era criança. Fazia desenhos para mim. O cheiro de tinta a óleo. Eu lembro desse cheiro. Você tem boa memória para algumas coisas, meu filho. Ficamos em silêncio absoluto por vários minutos, ouvindo apenas o canto dos pássaros no jardim e o som distante de um cortador de grama no vizinho. Esperei pacientemente, bebericando meu café, sabendo que ele tinha vindo por uma razão muito específica e dolorosa, sabendo que ele precisava encontrar as palavras certas para chegar lá do jeito dele. A Bianca me deixou, mãe, disse ele por fim, com a voz embargada, sem levantar os olhos da xícara. Ela foi embora de vez. Sinto muito ouvir isso, Eduardo. Sente mesmo? Ele olhou para mim com algo nos olhos que poderia ter sido uma mistura de esperança e acusação. Porque antes de sair, ela gritou que você ficaria feliz com isso. Ela disse que você provavelmente planejou tudo isso, que manipulou a situação para destruir meu casamento de propósito. Coloquei minha xícara de café cuidadosamente no pires, fazendo um pequeno ruído de vidro contra vidro. Eu não planejei o fim do seu casamento, Eduardo, longe de mim. Eu planejei me proteger de pessoas que só me viam como uma fonte inesgotável de dinheiro e patrimônio. Se o seu casamento não sobreviveu à falta de acesso à minha conta bancária, isso diz mais sobre a base dele do que sobre a minha decisão. É realmente assim que a senhora nos via? Como interesseiros baratos? A pergunta foi tão genuína,
tão cheia de dor infantil, que por um momento vi o filho que criei, o menino que acreditava que o mundo era justo e as pessoas boas. Como mais eu deveria ver vocês, meu filho? Responda com sinceridade. Quando foi a última vez que você me ligou só para saber como eu estava, se eu tinha almoçado, se eu estava triste? Quando foi a última vez que visitou sua mãe sem pedir algo em troca, sem insinuar que precisava de ajuda financeira? Ele ficou quieto por tanto tempo que pensei que não responderia, que levantaria e iria embora ofendido. Então, numa voz pequena e quebrada: eu não lembro, mãe. Eu realmente não lembro. Nem eu, Eduardo. E isso dói mais do que você imagina. Mas eu te amava. Eu ainda te amo, mãe. Você me ama? Ou ama a ideia de mim? A mãe servil que está sempre lá quando você precisa, pronta para te socorrer quando as coisas ficam difíceis? A mãe que deve se sacrificar em silêncio sem questionar, que deve ser grata por quaisquer sobras de atenção que você joga para ela no fim de semana? Os olhos dele se encheram de lágrimas, transbordando e escorrendo pelo rosto cansado. Não é. Eu nunca pensei nisso desse jeito cruel. Eu sei. Esse é exatamente o problema. Você nunca pensou em mim como uma pessoa, apenas como uma função. Ele se inclinou para a frente, as mãos cerradas tão fortemente que os nós dos dedos estavam brancos de tensão. Mãe, eu sei que cometi erros graves, fui fraco. Nós dois cometemos erros, mas estou aqui agora, na sua frente. Quero consertar as coisas, quero tentar de novo. O que exatamente você quer consertar, Eduardo? Perguntei, dura. Nosso relacionamento. Nós. Sinto sua falta. Sinto falta de ter uma mãe. Você sente minha falta? Ou sente falta da segurança financeira de saber que eu estava lá, pronta para assinar cheques? O rosto dele corou de vergonha. Isso não é justo, mãe. Não é? Pense bem. Sua esposa te deixa, leva tudo o que pode. Você provavelmente está numa situação financeira apertada com o divórcio, sem a herança que esperava para cobrir os buracos. E de repente, como num passe de mágica, lembra que tem uma mãe rica e agora quer reconstruir os laços? Soa conveniente demais. O dinheiro não importa mais, ele gritou desesperado. Pare com isso agora. Minha voz foi mais afiada e cortante do que pretendi. Não minta para mim, Eduardo. Não mais. A época das mentiras acabou naquela porta, 6 meses atrás. Ele afundou na cadeira de vime, derrotado, cobrindo o rosto com as mãos. Ok, a senhora venceu. Sim, as coisas estão difíceis, muito difíceis. O divórcio está sendo caro, os advogados dela são tubarões, e nós contávamos com... Estávamos esperando a venda desta casa para cobrir dívidas que fizemos contando com o ovo na galinha. Vocês estavam esperando herdar minha casa, me jogar num asilo ou num quarto de hóspedes e usar minhas economias de uma vida inteira como seu banco pessoal para manter as aparências. Quando a senhora diz desse jeito, soa horrível e monstruoso. Porque foi horrível e monstruoso, Eduardo. Você e a Bianca me trataram como um recurso natural a ser explorado e gerenciado até o esgotamento, não como uma pessoa a ser amada e respeitada. Mas eu amava você, insistiu ele, a voz falhando pelo choro. Ainda amo, apesar de tudo. Estudei o rosto dele, cada linha, cada expressão, procurando os sinais de manipulação a que eu tinha me acostumado tanto nos últimos anos. Mas, pela primeira vez em muito tempo, vi algo que não esperava. Remorso genuíno, dor real. Me conte sobre o divórcio, eu disse, suavizando o tom. Como aconteceu? Ele respirou fundo, trêmulo. Quando a notificação do cartório chegou e ela percebeu que o dinheiro realmente não viria, que a doação era irrevogável e blindada, ela mudou da noite para o dia. Ficou fria, distante. Começou a falar abertamente sobre encontrar alguém com melhores perspectivas, alguém com uma família que tivesse mais a oferecer em termos de status. Ele riu amargamente, um som seco. Ela disse na minha cara que eu a tinha decepcionado como homem por não ser capaz de controlar minha própria mãe e garantir o futuro dela. E o bebê, Eduardo? E o meu neto? Perguntei, sentindo um medo gelado no estômago. O rosto dele se contorceu numa careta de dor pura. Ela tirou, mãe. Interrompeu a gravidez na semana seguinte. Disse que não ia estragar o corpo nem ficar presa o resto da vida a um homem falido que não podia dar a ela o estilo de vida de rainha que ela merecia.
A crueldade daquilo tirou meu fôlego, como um soco físico. O que quer que eu pensasse da Bianca, por pior que fosse minha opinião sobre o caráter dela, saber que um neto, uma vida inocente, foi impedida de vir ao mundo apenas por causa de dinheiro, era uma dor que eu não esperava sentir. Sinto muito, Eduardo. Sinto muito mesmo. Isso é imperdoável. Ela disse que foi sua culpa. Ele sussurrou, olhando para o chão. Disse que se a senhora tivesse apenas nos dado a casa, nada disso teria acontecido e seríamos uma família feliz. E você acredita nisso? Acredita que a culpa é minha? Ele ficou quieto por um longo tempo, olhando para o meu jardim, onde borboletas coloridas esvoaçavam entre as flores, a vida continuando lá fora, indiferente à nossa tragédia. Eu queria acreditar, mãe. Por um tempo, eu tentei acreditar com todas as forças. Era mais fácil culpar a senhora do que aceitar a verdade dolorosa, que casei com uma mulher que nunca me amou, que só me amava pelo que eu podia dar a ela, pelo status, pela promessa de herança. Assim como a senhora disse que eu só te queria pelo que podia me dar. As palavras ficaram entre nós como uma ponte frágil que nenhum de nós sabia se queria ou podia cruzar. Os ombros de Eduardo começaram a tremer incontrolavelmente e percebi que ele estava chorando. Realmente chorando. Não as lágrimas fabricadas e teatrais que eu tinha visto antes para conseguir um cheque, mas os soluços quebrados e feios de um homem adulto que finalmente entendia o tamanho do buraco em que se meteu e o que tinha perdido pelo caminho. Me desculpe, mãe. Me perdoe por tudo, por favor. Por não te defender naquele jantar, por não te valorizar, por deixar ela te tratar daquele jeito humilhante. Me perdoe por não ser o filho que você merecia ter. Observei-o chorar, desmoronado na cadeira de Vime. Esse homem que tinha me machucado tão profundamente, que tinha me traído. E senti algo mudar dentro de mim. Uma peça se movendo no xadrez do meu coração. Não era perdão instantâneo. Isso levaria tempo, muito tempo de prova, se é que viria totalmente. Mas talvez fosse o começo do entendimento, a primeira pedra de uma reconstrução. Eduardo, olhe para mim. Minha voz saiu firme, mas não mais com raiva. Ele levantou a cabeça devagar, o rosto vermelho, inchado e manchado de lágrimas, parecendo uma criança assustada. Preciso que você entenda uma coisa fundamental para seguirmos em frente, se é que vamos seguir. Eu não mudei meu testamento ou fiz a doação para te punir ou me vingar. Mudei para me proteger. Eu não podia continuar dando pedaços de mim mesma para pessoas que viam esses pedaços como um direito adquirido em vez de um presente valioso. Eu sei, mãe. Eu vejo isso agora com clareza. Vê mesmo, Eduardo? Ou está apenas dizendo o que acha que eu quero ouvir porque lá no fundo ainda espera que eu mude de ideia sobre o dinheiro e salve sua pele do divórcio? A pergunta pousou como um golpe físico na mesa, pesada. Eu não sei responder isso com certeza absoluta agora. Quero dizer que o dinheiro não importa, que dane-se a herança, mas não posso dizer honestamente que perder o conforto financeiro não foi o gatilho que me trouxe aqui hoje. A honestidade brutal dele me surpreendeu positivamente. Pelo menos não era mais uma mentira polida. Pelo menos você está sendo honesto, finalmente. Estou tentando, mãe. Estou tentando descobrir como ser a pessoa que você e o pai me criaram para ser, e não a pessoa fútil que me tornei com a Bianca. Servi mais uma dose generosa de café quente na xícara dele enquanto processava aquelas palavras, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. E como isso se parece para você, Eduardo? Como você imagina esse novo começo? Perguntei, sondando a profundidade da mudança dele. Não sei ao certo, mãe. Talvez aprender a viver com menos, com o que eu realmente ganho. Descobrir como ficar sozinho, sem sentir pena de mim mesmo. Ligar para você só para conversar sobre o tempo ou sobre um livro, não porque preciso de um empréstimo ou de uma fiança. E se eu te dissesse agora, olhando nos seus olhos, que a escritura de doação é definitiva, que não existe chance, nem de 1%, de você ter esta casa ou meu dinheiro no futuro? E então? Ele ficou em silêncio por um tempo muito longo, ouvindo o vento bater nas folhas das palmeiras, digerindo a realidade nua e crua da sua nova vida. Então acho que eu teria que aprender a viver com isso, mãe. Teria que trabalhar dobrado, reconstruir minha carreira e talvez
Talvez eu perguntasse se ainda poderia vir visitar às vezes nos domingos, não para te convencer de nada, não para pedir revisão de contrato, mas apenas para passar tempo com você, tomar esse café. Por quê? Insisti, precisando ouvir. Porque você é minha mãe. Porque eu te amo, mesmo que não tenha demonstrado do jeito que deveria nos últimos anos. Porque não quero te perder completamente para o meu próprio egoísmo. Olhei para esse homem, meu filho, que já foi meu maior orgulho e se tornou minha decepção mais profunda, e senti algo que não experimentava há anos, uma esperança tímida, mas real. A doação não vai mudar, Eduardo. O dinheiro da venda dos meus bens passados e esta casa já pertencem à fundação. O rosto dele caiu um pouco. Uma sombra de tristeza passou pelos olhos, mas ele assentiu com resignação, sem raiva. Eu entendo, mãe. É justo. Mas você pode vir visitar se quiser, sempre que quiser. Se conseguir aceitar, de coração aberto, que este relacionamento tem que ser radicalmente diferente do que era antes. Diferente como? Perguntou ele, limpando uma lágrima. Como iguais, Eduardo, sem mais expectativas de que eu existo para sua conveniência ou para resolver seus problemas financeiros, sem mais suposição de que meu amor é garantido ou que meu bolso é fundo, sem mais tirar sem dar nada em troca. Apenas duas pessoas adultas tentando se conhecer de novo. Eu gostaria de tentar, mãe. Sei que não vai ser fácil, sei que quebrei sua confiança. Confiança se ganha, meu filho, não se herda. É construída tijolo por tijolo, dia após dia. Eu entendo isso agora. Levantei-me da cadeira de Vime, sentindo uma nova energia, e caminhei até a janela aberta, olhando para minhas roseiras que eu tinha finalmente plantado e que estavam começando a florescer com botões vermelhos e brancos. Tem outra coisa que você deve saber, para não haver segredos. A Fundação Círculo de Prata. Eles têm planos concretos de usar esta casa como residência modelo em alguns anos, quando eu não for mais capaz de viver aqui sozinha ou quando eu partir. E a senhora está bem com isso? Perguntou ele, levantando-se também. Estou ansiosa por isso. Quero estar cercada por pessoas que entendem como é ser deixado de lado pela família e que aprenderam a construir laços verdadeiros através da amizade e da solidariedade. Quero que minha casa seja cheia de vida até o fim. Haverá espaço para a família que quer consertar as coisas? Para um filho arrependido? Virei-me para ele e, naquela luz da tarde, não vi mais o homem arrogante que exigia sua herança legítima meses atrás, mas o menino inseguro que uma vez dependeu de mim para amarrar os sapatos. Suponho que isso dependerá da família, não é? Dependerá de você. Ele sorriu então, um sorriso genuíno e tímido, que me lembrou por que eu o amei tão ferozmente por tantos anos, desde o primeiro dia em que o segurei no colo. Posso te ajudar no jardim agora? Lembro que a senhora costumava me deixar plantar coisas quando eu era criança. Eu adorava mexer na terra. Eu gostaria de fazer isso de novo, sujar as mãos. Enquanto caminhávamos para o quintal gramado juntos, lado a lado, senti-me mais leve do que em décadas, como se a gravidade tivesse diminuído. O dinheiro ainda iria para a caridade, cada centavo. A casa ainda se tornaria um refúgio para pessoas como eu no futuro. Mas talvez, apenas talvez, ela também se tornasse um lugar onde uma mãe e um filho pudessem aprender a se amar novamente no presente. Não por obrigação social, não por expectativa de herança, mas por escolha consciente. Era mais do que eu tinha ousado esperar no meio da minha dor, e era exatamente o que eu tinha encontrado a coragem para exigir. Um amor que fosse conquistado pelo respeito ou nada. No final das contas, consegui ambos, minha dignidade e meu filho. Essa história que contei para vocês é baseada em fatos reais, embora nomes e locais tenham sido alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Não conto isso para julgar ninguém, mas na esperança de que alguém aí do outro lado da tela escute e pare para pensar. Quantas mães estão sofrendo em silêncio dentro de suas próprias casas luxuosas ou simples? Eu estou verdadeiramente curiosa para saber a sua opinião. Se fosse você no meu lugar, com todo esse dinheiro e essa decepção, o que faria? Escolheria ficar quieta e engolir a humilhação para manter a paz familiar? Ou teria a coragem de confrontar tudo para recuperar sua voz e sua vida? Quero saber o que você pensa nos comentários, porque cada história é uma vela que pode iluminar o caminho de outra pessoa. Deus sempre abençoa a verdade,
E eu acredito firmemente que a coragem nos leva a dias melhores. Obrigada por ficar comigo até o final.